a gente tem uma série de vieses cognitivos, como a gente estava falando agora, que vão te levar a defender ideias que você já acha mais plausíveis e a pensar evidências que você acha legais, o famoso cherry picking, né? Você vai pegar evidências e tal. Inclusive evidência anedótica, né? Evidência anedótica que é muito difícil de você refutar, né? Porque é uma evidência pessoal. Tipo, eu passei por isso, então eu acredito. Tá, mas você não consegue me provar que você passou por isso, porque é uma coisa sua. Então tá bom, você acredita, mas eu não... Isso é uma evidência anedótica? A evidência anedótica é a evidência de um caso só, ou de poucos casos. Então, tipo, a fosfetanolamina cura câncer. O meu tio tomou e se curou. Entendi. Pô, é bela merda. Você vai saber o que curou teu tio. Primeiro, não sei se teu tio tinha câncer mesmo. Se ele tinha, não sei se curou. Se curou, não sei o que ele tomou. Ele tomou fosfetanolamina e fez quimioterapia e fez coisa e a culpa foi da Ele bebeu água e se curou. O quarto, ele não se curou. Tipo, daqui 2 dias morreu. Sabe? Tipo, você tem uma série de fatores a serem considerados. É uma evidência anedótica. E, ainda que tenha se curado, não posso afirmar que foi a fosfetanolamina. Pode ter sido outra coisa. Você tem casos de remissão de câncer, porque, enfim, sei lá, o próprio câncer regride e tal. Existem casos documentados na literatura médica, a gente não sabe explicar direito por quê. Mas não precisa tomar o remédio para saber. Então, tipo, você está jogando a culpa disso no remédio, você pode dizer que foi qualquer outra coisa. O remédio é que não foi. Então, você tem muito de evidência anedótica no pensamento religioso, por exemplo, né? A pessoa que teve uma experiência transcendental, a pessoa que fala que viu, que teve contato com Deus, a pessoa que, enfim, experienciou uma tive conversa algumas experiências assim que não tem explicação. Então. Eu também tenho umas que não tem explicação, mas você joga para outro lado. Eu sigo na minha dúvida de não sei. Tá. Eu não tento dar explicações para elas. As pessoas às vezes querem acreditar em certas coisas, então elas já usam isso, fazem colhem as cerejas ali onde eles acham que é relevante e pronto, montam ali a ideia mental. Só que tem um problema, que é quando isso afeta na realidade. Quando você, por exemplo, não consegue avaliar por que tal remédio não funciona e o remédio funciona, você tem um problema na sua maneira de enxergar o mundo. Porque se você toma um remédio porque você quer que ele funcione, você não está conseguindo separar a sua vontade da realidade. Tá. A sua vontade de que ele funcione não faz com que ele funcione. Entendeu? A menos que seja, sei lá, um remédio psicológico, né? Tipo, é o diploma do espantalho, aquela coisa assim, né? É o efeito placebo. O efeito placebo existe. Mas não é disso que eu estou falando. Não estou falando de placebo. Eu estou falando, assim, da sua vontade de que certas coisas aconteçam, que não quer dizer que vai acontecer, entendeu? E isso acaba te fazendo ser muito suscetível a acreditar em determinados tipos de ideia. Mas isso é o jeito de pensar. E o jeito de pensar, para mim, é que é perigoso. Que é o pensamento mágico, que vai de encontro, que é o contrário do pensamento crítico, pensamento cético. Tá? E isso inclui, inclusive, ser cético de maneira desmedida. Né? Então, por exemplo, digamos assim, fulano é charlatão. Por que você está falando isso? Eu falei, então, sabe isso que você está fazendo comigo? Faz com fulano, entendeu? A pessoa está sendo crítica, mas ela está sendo crítica a quem está agredindo a crença dela. Mas ela não consegue fazer isso com a própria crença, no caso de que fulano é charlatão. Então isso é uma coisa meio perigosa e que, a meu ver, perpassa tudo. Eu conheço pessoas que vão agir de maneira mágica com qualquer coisa. Então, mesmo que você chegue e fale, olha, tal coisa não funciona, a pessoa se convence, no dia seguinte ela está agarrada em outra. Tá. Do mesmo jeito. Ela salta de um galho pro outro. Isso, do mesmo jeito. Você fala, gente, funciona igual. Olha, a mesma coisa. Tá bom. Mas não, aí pula para outro, entendeu? De dieta, por exemplo, dieta milagrosa. É como se fosse pontual. Tipo assim, tá, esse fulano não presta, mas aquele lá sim. Não, você não está entendendo. A lógica é a mesma. Não. Então, quer dizer, algumas pessoas vão manter o pensamento mágico e eu acho que isso é uma coisa complicada quando você tem as redes sociais para amplificar isso. Por quê? O pensamento mágico, surgiu com a espécie. Se bobear, até com as espécies prévias já tinha isso. E aí faz sentido, porque você está explicando o mundo frente àquilo que você está conseguindo sentir e frente àquela explicação que você deu, você só vai procurar coisas que corroborem. Você não vai tentar provar que está errado. Você não vai procurar maneiras de dizer que não. Então, tipo, se eu digo que o trovão é Deus mandando uma mensagem, ou sei lá, o Deus do trovão mandando uma mensagem,
Você não vai procurar evidências de que não foi o Deus do trovão. Você vai, sempre que aparecer algum raio, você vai falar, olha aí, tá vendo? Aí fez fogo. Olha, Deus do trovão tá oferecendo fogo pra gente. Olha, não sei o quê, entendeu? Ou então matou o fulano. Deus do trovão queria que ele fosse embora, tal. Então, quer dizer, você tem ali sempre uma busca por corroborar aquilo que você já acreditava. Ou, por exemplo, eu tô querendo comprar um carro e aí eu começo a ver muito esse carro, eu acho que é Deus mandando uma mensagem que eu deveria comprar esse carro, quando simplesmente minha atenção tá mais focada para esse modelo de carro, porque eu tô pensando em comprar ele. Deus ou qualquer outra coisa. Sei lá. É coincidência. Místico. Os espíritos, ou sei lá, as energias, né? É legal a energia que serve para qualquer coisa, né? Você pode falar energia, serve para... Destino. Enfim. Então, é bem isso. A ideia genérica, assim, seria mais ou menos assim. E aí, quando você vai observar o pensamento crítico, as teorias da conspiração, ou as pseudociências, todas funcionam desse jeito. Então, as pseudociências médicas, elas são muito parecidas nesse ponto. Evidência anedótica e selecionar aquilo que você quer ver. Então, fulano foi curado, tem 200 mil relatos. Você fala, cara, relato pode ser qualquer coisa. Você tem que avaliar em loco, entendeu? Aí você vai descobrir que fulano não tomou, o outro fulano tomou errado, o outro fulano, na verdade, morreu e você acha que não morreu, o outro fulano nem sabe o que está acontecendo. Sabe, tipo, você tem que avaliar isso daí de maneira controlada. Aí como é que você faz? Então tá bom, vamos pegar 100 pessoas, tomar esse remédio aqui, 100 pessoas, tô falando pessoas, mas enfim, todas as etapas lá, não interessa agora. Aí 100 pessoas que vão tomar outra coisa, outras que não vão tomar porra nenhuma, e você vai fazer esse teste e fala, a quantidade de pessoas que melhorou tomando nada ou tomando alguma coisa foi igual. Então, esse não é o diferencial. Aí você repete esse mesmo teste várias vezes, que foi o que fizeram com a homeopatia, por exemplo. Repetiram e falaram assim, olha, ela sempre dá no nível do acaso. Ela dá mesmo. E aí a questão matemática, se você reduz a amostragem, o desvio padrão aumenta. Né? Quanto então, maior é essa amostragem... Então, por exemplo, se você tem 10 vezes, se você joga o dado 10 vezes, a moeda, vou colocar cara coroa que é mais fácil. Se você joga uma moeda 10 vezes, a estatística te diz que a probabilidade é de cair 5 para cada um, porque é 50%. Só que a gente sabe que, na verdade, não é assim. Você pode jogar e cair 8 vezes cara e 2 vezes coroa. Agora, se você joga 100 vezes... Né? Então, se cair 8 vezes cara e 2 vezes coroa, foi 80% de cara e 20% de coroa. Porra, você chega e fala, caralho, tem 80% mais chance de cair cara do que coroa. Mas você só testou 10 vezes. Se você jogar 10 mil vezes. Se você testa 10 mil vezes, a tendência é ficar sempre no meio a meio. Tá. A tendência é ficar sempre no coisa. Então, quanto maior a amostragem, menor o desvio padrão. Aí você vai vendo que os testes que são feitos e que dão alguma diferença são testes que usam uma amostragem muito pequena. E os outros testes que fazem uma amostragem maior provam que, enfim, não muda muito de acordo com o acaso, com o placebo e essas coisas. Mas quem tem o pensamento mágico vai acreditar por seleção de fatores e por vontade de acreditar. Eventualmente, no caso da fosfetanolamina foi muito delicado. Por quê? Porque está envolvendo câncer, e câncer é uma doença filha da puta, que muitas vezes mata com dor e sofrimento, não é uma coisa tipo assim, tomou um tiro, foi atropelado, morreu. Não, é um definhar infinito. Tanto é que tem aquela discussão da ortotanásia, né? Tipo, olha, eu não quero nem tratar essa merda, deixa me levar logo que eu vou abreviar o sofrimento, né? Tem várias discussões sobre isso, né? De você deixar ligado por aparelhos e a família falar assim, olha, vale a pena deixar ligado por aparelho e tal, pensa no sofrimento da pessoa e tal. Tem gente que deixa por escrito, né? Se eu apagar, não sei o quê, não liga aparelho, deixa morrer, sabe? Não quero. Enfim. Então, como é uma doença muito séria, é foda porque não dá para julgar quem tá desesperado procurando uma saída. Entendeu? Pessoas muito céticas que eu conheço, em situações de desespero absoluto, cara, não dá piraram. Pira mesmo. Piraram. Mas elas estão cientes disso. Quando passou o desespero, pro bem ou pro mal, elas estavam cientes disso. Elas falaram, ok, eu me desesperei, mas eu entendo por quê. E é mais uma prova de que não é porque você viu uma coisa que parece uma evidência que aquilo acontece. Por quê? Porque justamente quando você está menos racional, é que aconteceu aquilo. Então é sucinto. É por isso que aquela
anedota, de que não existe ateu quando o avião está caindo, ela é mais uma prova da não existência de Deus do que da existência. Porque você fala, pera lá, você está pegando o momento em que eu estou mais desesperado e querendo que eu tenha uma resposta racional para a coisa, né? A resposta racional é porque raios Deus está derrubando esse avião, né? Se ele existe. E tipo, só valeria alguma coisa se do nada eu passasse a acreditar e o avião voltasse, né? Sendo que, sei lá, pergunta pro Lito depois a quantidade de aviões que estão efetivamente caindo e que conseguem voltar. Mas, então, você tem toda uma questão com relação a isso, né? Tipo, quando você está desesperado, de fato, você vai se apegar naquilo que tiver. Mas o importante é você ter noção desse pensamento, que aquilo não é racional e que aquilo é perigoso. Por quê? Porque aí você vai dar dinheiro para pilantra, você vai pôr em risco a sua vida, você vai pôr, sabe, pôr em risco a vida das pessoas que você gosta, ou facilitar coisas até mais perigosas. Tipo, por exemplo, sei lá, antivacina, essas coisas todas, entendeu? E aí, com a rede social, esse é que é o ponto. Antes, você tinha o tiozinho sentado no boteco falando que vacina fazia mal. Ele podia até convencer um dos garçons, podia até convencer um outro bebum que aparecesse. Mas ele estava com uma influência restrita ali. Esse tiozinho, tendo um poder um pouquinho melhor de oratória, ou pelo menos tendo um aspecto que faça as pessoas se identificarem com ele. Então, tipo, pô, esse cara parece meu tio, velho. Nossa, esse cara parece meu avô. Eu gostava tanto do meu avô, velho. Porra, o que esse cara tá falando? Esse cara é divertido. Ah, ele tá falando uma loucura, mas é uma loucura legal. Pô, mas esse cara... sabe que eu nunca pensei nisso? Então, e aí, hoje, o impacto que uma pessoa tem com esse pensamento mágico, né? Baseado em nada, ou baseado numa vontade de acreditar, ou baseado em coisas que não são evidência científica, né? Como no caso, por exemplo, do 11 de setembro, do casal Nardoni, das coisas assim, entendeu? Paul que a gente McCartney. deu o exemplo do Paul McCartney, né? Do Homem à Lua, tal. Todas essas coisas que você não usa um princípio de parcimônia, daquilo que é mais plausível ou não sabe avaliar as evidências daquilo que é o mais coerente ou não, e principalmente consegue isolar e perceber que exemplos pontuais não são prova, entendeu? Que a gente não está falando de, sei lá, se o padeiro está roubando, tá roubando o troco, né? Tipo, a gente está falando de, sabe, de uma realidade científica. Sim. Aí a coisa começa a ser um pouco mais preocupante. E aí, há muito tempo atrás, eu falei em um vídeo, e depois várias pessoas vieram criticar, que falaram assim, cara, terra plana é inofensiva e antivacina é perigoso. E aí eu chego e falo assim, Me parece cara, que é verdadeiro isso. então, do ponto de vista objetivo, no momento, se a gente pegasse aqui um terraplanista e um antivacina, se os dois fossem explicar o que eles acreditam, o antivacina é mais perigoso que o terraplanista. Sim. Porém, o tipo de pensamento que leva o terraplanista a ser terraplanista é o mesmo tipo de pensamento que pode levar o antivacina a ser antivacina. E aí, é a maneira de pensar que é perigosa. Não por acaso, praticamente todos os terraplanistas são antivacina. Ah, é? Não é por acaso. E não estou dizendo que o antivacina vai virar terraplanista, porque há níveis e níveis. O terraplanista vai, digamos assim, é o estágio terminal da doença. Mas é a maneira de pensar, é a forma de pensamento. Entendeu? Entendi. Muitas vezes essa forma de pensamento ela é estimulada por uma falta de leitura, por uma falta de estudo, por uma coisa, mas muitas vezes é por ter acesso a uma fonte pouco confiável. E você vai confiar naquela fonte não por princípios factuais, mas vai confiar naquela fonte por princípios emocionais. A pessoa gosta, eu gosto da pessoa, a pessoa parece confiável, a pessoa fala firme, a pessoa me lembra alguém que eu gostava. Meu pai gosta dessa pessoa. Meu pai gosta dessa pessoa e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, você tem uma série de fatores ali que vão te levar a acreditar naquela pessoa. E eu confio em gente. Eu tenho pessoas que eu confio. Que eu sei que fala, putz, se fulano falou isso, é porque deve ser verdade, entendeu? Não quer dizer que eu não vou buscar mais informações. Mas eu vou pedir para a pessoa me explicar. Tá. E fala assim, e aí? E qual é? Entendeu? Se a pessoa chegar e jogar essa pedra assim, mesmo que seja uma pessoa que eu confio muito, eu vou falar para que você fez isso. O que quer dizer, entendeu? E isso é um exercício diário. Exercício diário, o tempo todo você tem que fazer.
Agora aí você já Mas aí tem... você coloca na mesma panela o cara que caça pé grande também? É o mesmo terraplanista? É o mesmo pensamento? Ele é suscetível a isso. O cara que tem o pensamento do Pé Grande e do Lago Ness, ele vai ser mais suscetível a acreditar que o 11 de setembro foi culpa do George Bush, que o cigarro fazer mal para a saúde, é uma conspiração da indústria, sei lá o quê, para ferrar com a indústria do cigarro, de que o flúor na água é o George Soros que quer transformar todo mundo em comunista, sabe? Tipo, a chance dele acreditar em mais coisas é grande, porque ele já acredita em coisas sem evidência nenhuma, sem nenhum bom motivo para acreditar. E aí, por exemplo, não, mas tem a área 51, não sei o quê. E aí você fala, tá bom, área 51, foda-se. Ah, tá bom, não sei o quê. A partir do momento que ele não quer mais se vacinar, não quer mais tomar água porque tem flúor, não quer mais, sabe, enfim, quer fazer organizar sei lá, um atentado, sabe? A partir do momento que você começa a ter coisas mais factuais, aquilo gera um problema. E a origem daquela coisa factual de não se vacinar, de fazer um atentado, de fazer não sei o quê, essa origem é o pensamento mágico, que pode levar você a acreditar em várias coisas. Às vezes a pessoa para naquilo, às vezes a pessoa para no Pé Grande, às vezes a pessoa vai mais longe, entendeu? Vou falar uma coisa aqui que é até um pouco arriscada de falar, talvez depois eu me arrependa amargamente, mas se você for parar para pensar nas entrevistas que eu vi desse cara... Qual cara você está falando? Então, as entrevistas que eu vi desse cara, pode-se dizer que foi um pensamento mágico, por exemplo, que fez o Adélio esfaquear o Bolsonaro. A gente pode dizer que o Adélio, ele não bate bem. Ele tem todas essas coisas. Mas é um exemplo que eu estou falando, entendeu? De coisas que podem chegar a últimas consequências. É porque foi um atentado que eu lembrei. Mas é porque essa coisa da pureza, né? Tipo, não, a gente tem que, sei lá... quem mais que também chegou a matar gente porque, tipo, fulano... Lá dos Estados Unidos, que a gente falou esses dias aqui da atriz, a mulher do Roman Polanski. Charles Manson. Seria isso? Exato. Mas por quê? Porque o Adélio não estava, pelo menos na entrevista, o Adélio não matou o Bolsonaro porque ele representa o fascismo. Não. Porque não sei o quê. Porque Deus mandou. Uma coisa assim, entendeu? E aí mas tudo bem, o Adélio, talvez eu me arrependa desse exemplo, porque o Adélio realmente tem um transtorno persecutório, uma coisa meio estranha lá na cabeça. Mas é um tipo de pensamento que, se o Adélio fosse mais cético, por exemplo, mesmo com esse transtorno, talvez ele não acreditasse. Entendeu? Entendi. E então esse é que é o ponto. A pessoa fica uma presa muito fácil. E você tem coisas muito mais evidentes, mais objetivas. Tratamentos mágicos, dar dinheiro para pilantra. Uma outra lá que falava lá que você... bom, começou com aquele livro Segredo lá, de que você remodela o DNA se você pensar positivo, tal, não sei o quê. Pô, quantas pessoas não deixaram de procurar um tratamento sério para algum problema porque estavam pensando positivo e se ferraram, entendeu? Mas pensar positivo é bom. Não estou negando que haja positivo, que haja coisas boas em pensar positivo, é óbvio, né? Mas não exclui um tratamento médico para uma doença grave. Você não sabe o que a pessoa tem. Aí você vai falar, puta, muita gente está melhor. Pessoas que não tinham doenças graves podem se beneficiar. Mas o tipo de pensamento pode fazer pessoas com doenças graves acharem que só pensar positivo vai resolver e elas morrem. E poderiam ter sido salvas. Então, é o tipo de pensamento mágico. E se você for ver, né, o que faz uma pessoa acreditar, por exemplo, que o DNA pode ser mudado, não sei o quê, é uma ausência de busca de evidências e de uma confiança muito emocional na pessoa que está falando, né? É pilantragem, né? A pessoa está lá falando e você... É verdade, é isso mesmo, né? E é um pensamento místico que tem que ser combatido para evitar justamente que mais pessoas se prejudiquem. Então, nesse ponto, quando eu chego e falo que não existe pseudociência inofensiva, é porque todas elas podem levar a uma coisa maléfica. E a origem disso não é só o cara ser pilantra e bom orador. Não é só a pessoa ter, sei lá, acesso ao WhatsApp que, enfim, passou aquela imagem que recebeu do tiozinho. É uma forma de pensamento. E isso também não quer dizer que quem tem um pensamento mais crítico não esteja isento. Né, de jeito nenhum. Claro, pode. Um coach pode levar esse cara a... Exato, um coach. Fala assim, não, eu não acredito em Deus. Tá bom. Mas aí o coach promete qualquer outra coisa que o cara, não, isso aí não é religioso, isso aí não sei o quê.
Entendeu? E o inverso também. A pessoa é crente, aí ela chega e tipo, ah, não, esse aí eu não acredito porque é ateu, mas o outro não. Então, quer dizer, é o tipo de pensamento. Entende? E o... Puta, eu ia falar mal de alguém. O lance do ceticismo... Ou agora ia dar audiência, cara. Eu ia falar mal de alguém, esqueci. Porque você estava falando desse pensamento mágico, e você no começo falou para não confundir isso com a religião, porque a religião vai em outro setor, né? Não é a mesma coisa. A pessoa pode ser extremamente crítica e ter um pensamento cético e ser religiosa. Eu sei porque eu conheço várias pessoas assim. Não, eu me considero assim. Eu sei que eu posso estar errado, eu sei do perigo de eu estar errado, e mesmo assim eu acredito por uma série de coisas que me fazem bem. Mas eu não tenho... Não vou brigar com alguém e falar, tô certo e você tem que... E tem que tomar cuidado com as atitudes que você pode tomar, especialmente para terceiros. Sim. Daquelas coisas, entendeu? Você chegar e falar assim, olha... Eu tenho a resposta. Chegar e falar assim, errado. olha, eu posso dirigir sem a mão do volante que Deus vai segurar o carro, entendeu? Coisas assim que... Tô extrapolando. Eu fiz isso uma vez e não deu nada e... Eu tô dando um exemplo muito estrombólico e também já tô morrendo de sono, a coisa já tá indo pro saco aqui já, mas é só um exemplo de coisas que esse tipo de pensamento pode gerar.